Olá, meus queridos e queridas! Estamos aqui de volta ao remoto, né? Por um acaso aí, eu não estou tendo essa satisfação de terminar a semana com vocês de forma presencial. Estou aí ontem, né? Estou amparado por lei por uma licença. Quando você casa no civil, você tem uma licença de 8 dias. Então, né, eu resolvi desses 8 dias, eu nem tirei todas, deixei reservado para tirar apenas 2 dias e coincidentemente caiu na sexta-feira. Então juntou uma sexta feriado e mais 2 sextas que eu resolvi para tirar essa licença porque eu já tinha programado, né, uma outra demanda. Enfim, e aí gente, nessa necessidade eu estou fazendo de forma remota para que a gente possa concluir esse bimestre no prazo, que acaba dia 28, então estou gravando, vou postar, né, vocês estão vendo provavelmente no Zigueduc. E aí eu vou dar esse último assunto que eu dei de forma presencial, então não teve como. Então o capítulo 7, Ideologia e Visões de Mundo, nós acabamos com diferenças sociais, diferenças culturais, vimos a questão do etnocentrismo. Então hoje nós concluiremos com a tarefa juntando questões da aula que foi presencial, do capítulo 6, né, diferenças sociais, etnocentrismo, e mais, né, algumas questões desse capítulo aqui sobre ideologia. E aí a tarefa irá valer 2 pontos, vocês irão enviar pelo Zigueduc, e aí a gente consegue concluir o terceiro bimestre dentro do prazo, beleza? E aí as nossas notas, já mandei uma notícia no Zigueduc, mas só retomando aqui, ficou o seguinte, né? Do projeto das ciências humanas ficou 6, né? 3 palestras, 3 simulados. Aí já tem uma tarefa no Zigueduc no dia 9. Então essa tarefa irá valer 2 pontos e hoje, né, eu irei postar essa semana, mas não sei, eu vou daqui para sexta, né? Provavelmente eu posso adiantar um pouco. Aí a tarefa 10, né, que é sobre o capítulo 6 e 7, que também valerá 2 pontos. Então aí nós encerramos a nota do terceiro bimestre e fechamos a nota do terceiro bimestre dessa forma, né? Já peço desculpas aí pelos imprevistos que ocorreram nesse terceiro bimestre, mas vamos que vamos. E aí no capítulo 7 fala de ideologia, um conceito que não é, né, iniciado aí no início do século XIX, um grande filósofo saiu francês chamado Estude de Tres, e ele diz o seguinte: a ideologia seria o estudo científico das ideias, né? Tanto que ideologia parece um pouco com ideias, né? É o estudo científico das ideias, e as ideias são os resultados da interação do indivíduo com o meio ambiente, com a sociedade. Então, né, esse primeiro conceito de ideologia do filósofo francês vai dizer que, né, é um estudo científico, é pensar as ideias dos seres, né, humanos, dos indivíduos, de uma forma assim, científica, né, nessa relação que nós sempre estamos aí fazendo com a natureza. Mas esse conceito ele foi se, né, aprimorando. Inclusive, né, eu trago aqui uma filósofa brasileira, Maria Helena Chauí, não sei se vocês já ouviram falar, e ela vai dizer o seguinte: ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações. Essas representações estão remetidas, né, às questões de ideias, de valores que são construídos socialmente, né, que a sociedade impõe e vai construindo algumas convenções, né, que a gente às vezes passa até despercebidos, mas são ideologias que a gente vai, né, interiorizando, vai recebendo, vai repassando de geração em geração. São essas representações de ideias e valores e de normas e regras, né? Normas ou regras de conduta. Então, essas normas e regras, sempre eu gosto de lembrar, não sei se vocês lembram, de um dos clássicos da sociologia, o Emile Durkheim, com o conceito de fato social, que falava um pouco sobre essas regras, né? As características, né, de ser geral, de ser coercitivo e de ser externo ao indivíduo. Então, essas normas e regras também implicam na nossa conduta, no nosso comportamento, né, que indica e prescreve aos membros da sociedade. Então, você quer prescrever, é passar uma orientação, uma receita. Quando você vai no médico e o médico prescreve, né, um medicamento, ele está aí, né, colocando você para comprar ou adquirir aquela medicação. Então, essas, né, representações e essas normas e regras, elas prescrevem a nós, da sociedade, né, como devemos pensar, como devemos agir, né, o que deve ser valorizado ou desvalorizado, né? E aí a ideologia é mais ou menos isso, né? Algo, um sentimento, um conjunto de representações, né, de regras, de normas que nos ajuda a compreender a sociedade.
Mas aí tem outros conceitos de ideologia do ponto de vista mais clássico, né? Nós pensamos, né, a sociologia a partir dos clássicos, a exemplo desses dois que estão aqui, o Engels e o Marx, eles vão dizer o seguinte: o Marx compreende a ideologia como uma consciência falsa, proveniente da divisão entre o trabalho manual e o intelectual. Então, existe uma certa ideologia de valorização, né, maior do trabalho intelectual, né, sobre o trabalho manual. Existe essa divisão na sociedade. E ele diz o seguinte: nesse sentido, a ideologia enquanto falsa consciência, então isso não é, né, a ideologia eles julgam como ser uma falsa consciência porque vai favorecer a classe dominante. Ele vai dizer o seguinte: geraria a inversão ou a camuflagem da realidade. Então a ideologia serve também para camuflar a realidade, para camuflar as desigualdades sociais, para os ideais e os interesses da classe dominante. Então a classe dominante, né, ela vai contribuir para gerar essa falsa consciência, e essa falsa consciência serve para né, outras coisas, mas entre elas camuflar a realidade e colocar, né, a questão da consciência com favorecimento da classe dominante. Aí tem o Gramsci, né? Esses autores são os que estão representados no livro de vocês. Para ele, a ideologia significava uma concepção de mundo, manifestando-nos de modo tácito na arte, no direito, na atividade econômica, enfim, em todas as manifestações da vida. E ainda de acordo com ele, a ideologia tem por função conservar a unidade de toda a sociedade. Então, para ele, a ideologia tem também uma disseminação em diversas áreas. Ela está no direito, ela está na arte, ela está nas ciências sociais, ela está nas relações, né, entre os indivíduos, né, para conservar uma unidade de toda a sociedade, que essa unidade, a sociedade, né, seja visualizada de forma única. E aí tem um quadro que também está no livro de vocês, que eu acho interessante, que eu não irei aqui debater, né, no presencial fica melhor da gente discutir. Mas aqui não tem como fazer esse diálogo, mas tem algumas características, tem o que faz essa característica e tem um exemplo, né? Então, característica, prescrição de norma, né? Dizer o que é norma, o que é que faz? Orienta as ações humanas, né? Vão modelar os interesses humanos. Diz o que se deve fazer, pensar ou expressar. Quer um exemplo? A ideia da monogamia, né? Que faz com que nós, homens e mulheres, achem que é justa. Não, aqui no Brasil, a ideologia que nós temos, não, tem que ser monogamia, né? O homem só pode ter um companheiro, a mulher só pode ter uma companheira, ou homens com homens e mulheres com mulheres, mas desde que seja, né, respeitada a monogamia, de ser, né, uma relação com um único parceiro. E aí tem também outra característica como representação da realidade, né? Dá sentido à realidade humana, né? O que é que faz? Se utiliza de símbolos da criação mental, por exemplo, o conceito de pátria, o sentimento patriótico. Tem também a ideologia que parte da generalização do particular, né? Que aí você pega um caso pontual e acaba generalizando, né? Que isso também não é legal. Que faz, né? Trata o específico como um exemplo de um fenômeno geral. Pegar um exemplo, todos os alunos de uma determinada turma são iguais, isso não tem como fazer, né? Pegar a partir de uma situação de um aluno e generalizar de uma forma que atenda a todos. Inversão da realidade, o que faz, né? Esconde as reais causas de um fenômeno e aí ela traz, né, um exemplo aí do MST, que não vai lutar pela reforma agrária, e vai apenas invadir terras e são vagabundos, né? Não são trabalhadores. É uma ideologia que favorece a classe dominante, claro, detentora dos meios de produção e da propriedade privada. Então, a ideologia, atendendo aquela concepção de Karl Marx, para atender, né, o posicionamento de uma classe dominante, nada mais ideal do que criminalizar e distorcer, né, inverter a realidade das pessoas que militam aí em prol da reforma agrária. Naturalização das ações humanas e reificação da realidade. Na naturalização das ações humanas, o que é que faz? Torna normal e natural aquilo que é histórico e contingente. Quer um exemplo? A desigualdade entre homens e mulheres é normal. Por isso, deve ser tratada de forma inferiorizada. Não é toda...
A desigualdade não é acaso natural, não é que tem assim, é construção, né? É construção social. E a reificação da realidade, né? E as coisas aparecem com vida própria, ou seja, coisas inertes ganham aspectos naturais, não construídas pelos homens. Quer um exemplo? Os salários não expressam relações desiguais de trabalho, mas são apenas salário. E aí acredito que a gente já discutiu o conceito de mais-valia, o que relaciona bem essa questão do salário. E aí uma pergunta, né, que tem no livro de vocês, na escola todos falam a mesma língua? E aí tem algumas frases, né, irei destacar aqui apenas uma para não ficar um vídeo muito longo. A função do professor é ensinar, do aluno é aprender e só, né, isso é uma perspectiva muito reacionária e tradicional da educação, porque a nossa função, a relação, né, professor e aluno, não é só o professor ensinar e pronto. Né? Vocês têm contribuições, né? E nós, professores, aprendemos muito. Eu acredito muito num aprendizado mútuo. Ao mesmo tempo que eu vou tentando ensinar, eu vou também aprendendo, porque vocês não são mentes vazias. Pelo contrário, vocês são cheios, né, de sabedoria. E aí a aula né, o processo de ensino-aprendizagem é um diálogo. Né? É conhecimento de lá e para cá que vai dando certo. O professor não pode falar de política em sala de aula. Né? Tem essa ideologia e tem esse posicionamento na sociedade. Teve inclusive projetos que não se podia falar de política em sala de aula, né? Mas Aristóteles já dizia, né, que o ser humano é um ser político e é uma das principais características que vai nos diferenciar dos animais, é o pensar, né? E é também o ser político. A escola dá oportunidade a todos os alunos de aprender as coisas da vida. E aí a escola dá sim oportunidade, mas dá oportunidade e às vezes o jovem tem uma condição diferente, né? Ele se manifesta de uma forma diferente. Se eu tivesse aqui em sala de aula, eu iria fazer uma dinâmica, talvez eu até lembre de fazer quando nós voltarmos o presencial, para a gente ver como a gente se manifesta de forma distinta, mesmo recebendo a mesma mensagem. Né? E aí, para refletir, nós temos aqui duas situações. Escola sem partido, né? Sujeito sem noção, teve um movimento dizer que a escola não poderia, né? Como se a escola fosse um espaço apenas doutrinário, né? Partidário também, né? E aí tentando... foi muito o discurso que alimentou principalmente as eleições do ano passado. Né? Não vejo problema algum, né? O cara conversando aí. Todo mundo sabe que desvio de dinheiro público faz parte da cultura nacional. Então aí já se injetou uma ideologia em que as relações políticas estariam relacionadas também à corrupção. Não dá para fazer política sem corrupção? Será mesmo que é assim? Né? E só para finalizar e para refletir. Então é isso, gente. Então essa aula, né, está aqui no SIGEDU que vocês estão assistindo. E aí eu vou deixar atividades sobre esse assunto de ideologia, mais os assuntos de etnocentrismo, desigualdade social e cultural, que nós vimos na aula, né, na nossa única aula, infelizmente, presencial. Beleza? Muita saudade, fiquem todos bem, nos encontraremos, se Deus nos permitir, na próxima sexta-feira, já iniciando a reta final do 4º bimestre, valeu? Valeu, beleza? Tchau, tchau, gente, até a próxima oportunidade.